Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você sabia que o site da Sara está de cara nova? Isso mesmo, com um visual mais moderno, interativo e fácil de navegar. Tenha acesso às ministrações de cultos e eventos, notícias, endereço das igrejas e transmissões ao vivo. Lá você também acessa os blogs dos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, Lucas e Priscila Cunha e muito mais. Em um único local você tem acesso aos sites da Arena Jovem, Parceiros de Deus, Rede Gênesis, Rádio Sara Brasil e faça suas compras na SBE. Acesse e cresça. Eu passei anos da minha vida tentando colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi, toda a minha experiência. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí e pela graça de Deus eu consegui vivenciar. Quando me veio a ideia de escrever sobre a minha história, eu decidi fazê-lo pensando nos meus netos, pensando nas próximas gerações, pensando em pessoas com quem eu não vou ter a privilégio e a oportunidade de conviver. Aqui eu derramei a minha alma. Eu derramei aqui nesse livro a minha história, eu derramei meu coração. Aqui eu compartilho detalhes íntimos de um homem apaixonado por Deus e pelo Evangelho. Tem histórias aqui que eu nunca contei, nunca compartilhei com ninguém. Tem a minha paixão pela igreja, pelo perdido, pela ciência, pela fé do Evangelho que transforma um homem bruto, um homem rude, em uma nova criatura. Quero dizer para vocês que esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Aqui tem lágrimas e sangue derramado diante do nosso Deus, com muito suor, com muito trabalho. Deus abençoe todos que vão mergulhar nessa leitura e oro para que seja bênção para vocês. Não é impossível, você só precisa conhecer o segredo. Eu sou o Rafael Cortázio, tenho 28 anos e vou te fazer ser 199. Quando você ouve a palavra liberdade, o que vem à sua mente? Desde a queda de Adão, a humanidade é cativa do pecado e isso trouxe consequências devastadoras. Guerras, doenças, falências, separações são resultados de uma vida longe de Deus. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No mês de setembro, vamos juntos tomar posse dessa verdade. Participe da campanha Conquistando Minha Liberdade em uma Sara perto de você. Você ora todos os dias.
lê a Bíblia. Você se santifica. Você fecha todas as portas da sua vida para o mal. Mas e se eu te dissesse que ainda há janelas abertas na sua alma? Filmes, séries, novelas, tudo isso é tão comum, tudo isso é tão normal. Mas o que será que esse tipo de entretenimento traz para a nossa vida? O que os filmes dizem? O que as séries falam? O que os desenhos mostram? E o que as músicas cantam aos nossos corações? Nessa nova série de lives, você vai descobrir o que pode estar entrando na sua casa através das janelas da sua alma. Toda quinta-feira, às 8 horas, no Instagram da Sara Graciliano Ramos. Bom dia, pessoal! Nós estamos iniciando mais uma série de palavras. Dessa vez será sobre provérbios. Vai ser muito bom, então acorda todo mundo aí da sua casa. Levanta aí logo, porque vai ferver. Muito conhecimento, muita sabedoria. E lá em Provérbios já fala, já começa assim, super tremendo. Falando que a sabedoria, ela tá gritando aí para todo mundo. Então, ela tá disponível para você. E hoje é o momento de você adquirir mais sabedoria. Não fica só para você. Você pode estar compartilhando esse culto para outras pessoas. Então, clica ali na setinha ali de baixo e compartilha para o maior número de pessoas possíveis. Porque essa série vai dar o que falar, vai ser muito bom mesmo. É muito importante que você adquira essa sabedoria dentro do seu coração. A gente vai estar iniciando esse culto maravilhoso e como sempre a gente vai iniciar com a oração. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, curva sua cabeça para a gente estar apresentando ao Senhor esse culto. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos esse culto de hoje, nós pedimos para que o Senhor venha estar falando conosco. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, Deus, o desejo de querer ouvir a Tua voz, o desejo de entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que venha sabedoria sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, vamos ficar agora com um louvor tremendo para você poder se preparar para essa palavra maravilhosa. Confia no teu Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Vamos profetizar isso nessa noite. Aleluia, alegra o teu coração na presença de Deus e vamos adorar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome, cante comigo. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas, Ele revela para o seu povo. Então vivemos o livramento de Deus.
nosso Deus nos diz sim, sim. Nos alegremos nessa noite no Senhor Jesus. Nada vai nos faltar, Senhor. Que você possa declarar isso sobre a tua vida nessa noite maravilhosa. Essa é uma noite de milagres. Diga bem forte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, diga, Ele me guia. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo. Então vivemos o livramento de Deus e recebemos o livramento de Deus e caminhamos no livramento de Deus. Então vivemos um livramento. Deus é por nós. Deus é por nós. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal e viveremos um livramento. Deus é por nós. Deus é por nós. E quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não. Se o nosso Deus nos diz sim, Ele é por nós. Deus é por nós. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal e viveremos um livramento. Deus é por nós. Deus é por nós. E quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não. Se o nosso Deus nos diz sim, sim. Glória a Deus, aleluia. Ele nos diz sim nessa noite. Sim para o teu milagre. Sim para aquilo que nós esperamos em ti, Senhor. Você e eu, nós podemos estar na sala do trono, no Santo dos Santos. Entre agora no Santo dos Santos e comece a adorar ao Senhor. Nós viemos te adorar, Senhor, nessa noite. A tua doce presença, Senhor, é o que nós queremos, Deus. Yeah, yeah, yeah. Cante, cante. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, declare então: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero
diga esse nome, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Diga só quero ver você, 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 só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Diga só quero ver você, 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 só quero ver você. Queremos te ver, Senhor. Queremos mais da tua presença, ó Deus. Aleluias. Começa a adorar ao Senhor Jesus. Começa a exaltar o nome dele. E diga, cante. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Diga pra onde eu irei. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga nessa noite. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você,
abre os braços, declare: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida, vai declarando pra onde eu irei. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Olá, queridos, graças e paz, bom dia. Nós estamos no nosso domingo de manhã, e dia de domingo de manhã é sempre dia de culto, o culto da presença de Deus. E nós estamos hoje aqui iniciando nossa série falando sobre o livro de Provérbios. Tivemos aí 2 meses falando sobre o livro de Salmos, tivemos oportunidade de aprender tanta coisa importante para as nossas vidas. Agora chegou a vez o momento de estudarmos o livro de Provérbios. E sempre a gente vai usar aquele artifício, sempre trazendo também uma contextualização, alguma curiosidade sobre o livro e meditar sobre um provérbio, ou um dos provérbios que compõem esse livro maravilhoso de sabedoria que é o livro de Provérbios. Pois bem, antes de nós entrarmos propriamente no livro, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês. A primeira eu quero trazer aqui uma definição do dicionário para provérbio, e dizer o seguinte, que é uma frase curta ou é algo que tem origem popular, que pode ser apresentado com ritmo ou com uma rima, que é rica em imagens e que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou de uma regra social ou moral. Então, eu estou trazendo isso aqui para que a gente possa até se familiarizar e lembrar que um provérbio necessariamente não existem provérbios somente os da Bíblia. Existem aí várias culturas, várias regiões existem os seus provérbios. Então, muitos deles, aí, como nós vimos, ele é resultado aí da cultura popular, de uma determinada cultura. Agora, na Bíblia, um provérbios também, por definição, na Bíblia diz que é como se fosse uma pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exortar ou de trazer pensamento ou se tornar uma máxima. Então, tudo isso aí está dentro do conceito de provérbio. Provérbio pode ser também um ditado simples, concreto, tradicional, e que expressa uma verdade baseada no senso comum ou experiência. Então, guarda essas informações porque a gente vai tentar trazer alguns exemplos. Os provérbios, de um modo geral, eles são também frequentemente metafóricos. E alguns provérbios existem em mais de um idioma. Existem provérbios que estão frequentes em vários idiomas. Os provérbios contidos no livro de provérbios do cânon bíblico, que é o que a gente vai estudar, com certeza já está presente em vários idiomas. Mas há também outros provérbios de sabedoria, de sabedoria popular, fruto de algumas culturas, especificamente, mas que com certeza estão presentes em várias outras culturas. Pois bem, o que eu acho que é importante também eu trazer aqui para vocês uma ideia. Os provérbios, eles surgem com essa ideia de trazer uma máxima, surgem com essa ideia de fundamentar, de consolidar um pensamento, uma ideia. Serve também para chamar atenção para
uma expressão, alguma coisa que se queira ensinar. Existem provérbios também, como já dissemos, pode ser simples ditados, né, ou ditos, que servem somente para fazer uma comparação. Por exemplo, há alguns ditados que a gente pode se até lembrar aqui, compartilhar, né? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, é um provérbio, é um dito. E tem por trás disso uma ideia, né? Tem uma lição que se quer ensinar com isso. Tem uma que eu gosto bastante, né? Para aquelas pessoas que gostam muito de questionar quando recebem determinados presentes, né? Quando recebe alguma coisa, cavalo dado não se olha os dentes. Já ouviu essa expressão? É mais ou menos quer ensinar que aquilo que você recebe de alguém, você não pode questionar, né? Você não pode olhar. Existem vários e vários. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mostrando, né, tentando nos ensinar o poder da persistência, o poder que até mesmo os grandes desafios, as grandes pedras, podem ser rompidas pela água, que é mole, mas de tanto insistir, acaba alcançando seu objetivo. Então, os provérbios, de um modo geral, mesmo aqueles na língua portuguesa, né, existem muitos provérbios chinês, provérbios até mesmo na cultura hebraica, né, entre os judeus. Existem outros provérbios que não estão no cânon bíblico, mas que são provérbios interessantes. Então, de um modo geral, os provérbios eles expressam um pouco de uma cultura, né? Expressam um pouco a sabedoria presente numa cultura. E é importante, né, nós avaliarmos dessa questão, porque aí a gente começa a ver a diferença entre um provérbio comum de uma determinada cultura, que é fruto de uma sabedoria, ou da sabedoria popular, muitas vezes, mas a diferença entre esses provérbios mais comuns do provérbio, né, do livro de provérbios, ou dos provérbios contidos no livro de provérbios. No segundo caso, que é o objeto do nosso estudo, esse faz parte do cânon bíblico, do cânon sagrado, né, das sagradas escrituras, e são tidos como inspirados por Deus. Mesmo tendo alguns que são uma direção direta de Deus, existem outros provérbios, né, que parecem conselhos dados às pessoas, né, em determinados momentos, em estágios da sua vida. Mas mesmo para esses, a ideia, né, o entendimento que nós precisamos ter é que os provérbios que nós vamos estudar são provérbios considerados inspirados por Deus. Logicamente, se tornam conselhos de sabedoria de Deus para o homem. Enquanto que determinados provérbios, eles trazem somente a sabedoria humana, né, e às vezes uma boa sabedoria, né, pessoas que... Existem alguns provérbios chineses que são muito, muito interessantes, existem alguns provérbios irlandeses que são também bem interessantes. Então, o provérbio ele pode sim apresentar alguns pontos de sabedoria. Os provérbios contidos na Bíblia, além de trazer essa sabedoria humana também, mas traz também o ingrediente de ser inspirado por Deus. E isso é importante dizer porque existem provérbios que contrastam, né? Um provérbio da Bíblia, considerado inspirado, que vai entrar em conflito com um provérbio de uma sabedoria popular. E a grande questão é, qual será a nossa decisão, né, sobre que provérbios tomar como instrução para as nossas vidas. Então, importante essa nossa reflexão inicial, tá bom? Pois bem, um resumo que eu quero trazer para você também sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele está dentro a Bíblia, ela está organizada, né, a Bíblia como nós conhecemos, ela está organizada por conteúdo, por assunto. É uma das formas da compilação da Bíblia. Então ela faz parte daquele compilamento, né, daquele grupo de livros considerado livros poéticos. Então ali você tem o livro de Salmos, você tem o
o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, está ali compiladinho, né, esse grupo de livros, né, considerado livros livros poéticos, tá bom? Então, agora, dentro do livro desse compilamento está o livro de Provérbios. E eu quero trazer um resumo da estrutura, como esses provérbios foram organizados, né? Como eles estão organizados. Então, em primeiro lugar, nós temos do Provérbios de 1 a 9, né? Do capítulo 1 ao capítulo 9. São provérbios, estão ali, um grupo de provérbios que fala, na verdade, faz um convite. É um convite poético para que o leitor possa adquirir a verdadeira sabedoria. Então, é um convite de Deus, pensando que nós, claro, aceitamos o livro de Provérbios como sendo um livro inspirado por Deus. Então, é um convite para nós adquirirmos a verdadeira sabedoria. E é muito interessante porque, de maneira geral, ele apresenta essa natureza do conhecimento, né, do significado da vida, e também aponta os caminhos para que você tenha uma vida de sucesso. Então, quando eu encontro no livro de Provérbios, que eu acredito ser um livro inspirado por Deus, mas eu encontro Deus nos orientando como viver nessa terra, eu penso exatamente que Deus tem um plano para nós aqui. Deus tem um estilo de vida, uma maneira de vida que quer que tenhamos aqui na terra, tá bom? Ou seja, Deus está nos preparando para a eternidade, mas Deus tem algo importante para nós aqui na terra, ok? Pois bem, Provérbios capítulo 10, do 10 ao versículo 24, aí você tem vários ditados, né? Vários ditados, muitas vezes curtos, que fala sobre a maneira correta de viver e apresenta algumas maneiras incorretas pelas quais as pessoas vivem. E ele traz alguns conselhos práticos, inclusive, por exemplo, para a vida familiar. Então, ele apresenta papel de personagens, né, dentro do contexto histórico, aí, do contexto familiar. Então, o livro de Provérbios também nos ajuda, né, nos apresenta soluções de como combater ou controlar a ira, né, e até mesmo quais os perigos do orgulho. Tudo isso, né, a gente vê bastante entre o 10 e o 24. Aí ele segue do 25 ao 29, então esses provérbios falam mais sobre, né, liderança e como ter uma liderança justa, como agir corretamente no uso adequado da sua liderança. E também o dever das pessoas de ajudar aqueles que estão necessitados. Então, o livro de Provérbios também, nesse grupo de capítulos, nos ajuda como entender, né, como ajudar, como observar as pessoas que também são extremamente necessitadas, tá bom? E ele traz dicas também de como você cultivar e valorizar a sabedoria no seu dia a dia. Então, uma vida de sabedoria, ela é formada por decisões de sabedoria que você toma ao longo do dia. Todos os dias é dia de aprender provérbio, porque todos os dias é dia de adquirir sabedoria. E todos os dias é dia de aplicar a sabedoria. Então, você quer ter uma vida de sabedoria, com decisões sábias? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso a partir da tomada de decisões com sabedoria, tá bom? Por fim, ele traz do provérbio 30 até o 31, capítulo 30 ao 31, e traz as palavras de Agur e do rei Lemuel. Agur não se tem muito conhecimento sobre ele, mas é uma figura que surge como um escritor bíblico também, considerado um escritor bíblico, mas que acredita-se que ele tenha vivido no período de Salomão, né, nesse momento do rei Salomão, e também até o reinado do rei Ezequias. Não se conhece muito, mas esse personagem surge aí para também complementar o livro de Provérbios. E ainda, além dele, tem o rei Lemuel, que é um rei que aparece, que surge aí também, mas há quem diga que esse rei Lemuel, de fato, é somente um outro nome dado ao rei Salomão. Mas
Há quem acredite que é uma pessoa, sim, uma pessoa diferente, que não o rei Salomão, mas alguém importante também, um rei, né, e que teve aí também uma participação de sabedoria nas instruções e na escrita do livro de Provérbios, ok? A gente vai, nessa série, falar sobre o Provérbios. Nós vamos encerrar com o Provérbio 31, o provérbio do rei Lemuel, tá bom? Aí a gente vai trazer um pouco mais de detalhe sobre esse personagem também muito interessante, ok? Pois bem, tendo feito esse apanhado geral sobre o livro de Provérbios, vamos então para o nosso primeiro provérbio, que nós vamos meditar sobre ele. Vamos começar, de fato, pelo provérbio de número 1, ok? Então vamos lá, eu vou fazendo uma leitura mais dinâmica e vamos parar sobre alguns, porque com certeza a cada 2, 3 versículos de provérbio daria para a gente esboçar somente uma palavra, somente a cada 2 ou 3. A gente vai esboçar de uma maneira geral aqui. Então, primeiro capítulo 1, versículo 1 diz: provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, é interessante porque no provérbio 1, né, capítulo 1, versículo 1, ele já traz aí a dica do escritor do livro, né, da maioria dos provérbios contidos nesse livro. Então, já dá aí que é a escrita atribuída a Salomão, filho de Davi. Salomão, rei Salomão, também filho de Davi, rei Davi. Salomão, escritor do livro de Provérbios, assim como escritor de outros livros na Bíblia, ele foi tido como, reconhecido como um homem mais sábio do mundo. E o seu governo foi extremamente estratégico, né? O seu reinado foi extremamente estratégico para Israel. Então, Salomão é uma pessoa, né, dos mais importantes dentro da história do povo hebreu. Tá bom? Aí, versículo 2 diz: para se conhecer a sabedoria, está dando já a justificativa, né, o motivo do provérbio. Ele diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de inteligência. Então, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Então, nós vemos aí exatamente, de maneira bem clara, né, que os provérbios ele tem a função de trazer instrução, né? Então, ele tá fazendo uso dos provérbios para instruir, para trazer retidão, justiça e equidade. No versículo 4 ele diz: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então ele está trazendo aqui o foco, é tornar o homem melhor. É blindar, porque quando ele diz aqui, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ele está dizendo, é pegar esse grupo de pessoas e tornar eles melhores. Ele diz aqui: ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Ele está dizendo o seguinte: aquele que já é bom, aquele que já tem algumas características, esse aí precisa continuar crescendo. E nos mostra claramente que o processo de aprendizado da nossa vida, ele é continuado. Você nunca vai parar de estudar. Você nunca vai parar de aprender. Sabedoria é muito interessante, como algumas pessoas, muito equivocadamente, dizem assim: eu vou parar de estudar porque eu já alcancei determinado nível. A pessoa deixa de ler a Bíblia, muitas vezes, a pessoa deixa de ler determinados livros, deixa de ouvir o seu líder, muitas vezes, de ouvir o seu discipulador. Em geral, isso acontece quando essa pessoa acha que ela alcançou um estágio de conhecimento e sabedoria. E isso contrasta com o que Provérbios nos propõe. Porque o que Provérbios está nos propondo é que quanto mais sábio você se torna, mais desejoso por sabedoria você também se torna. Ou seja, a sabedoria, né, de alguma forma, o conhecimento saudável, de alguma forma, não paralisa você. Pelo contrário, te incentiva a buscar novas formas de sabedoria. Isso é extremamente necessário, interessante nós adquirirmos, entendermos o que realmente a palavra de Deus nos ensina e aplicarmos isso em outras questões. Quando você observa uma pessoa que se debruça, né, sobre os estudos de maneira saudável, essa pessoa sempre vai buscar novas formas de adquirir conhecimento.
Assim é na Bíblia, assim é na palavra de Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você sente desejo de buscar a Deus. Mais você quer aprender, mais você quer aplicar aquela realidade do seu aprendizado. Veja bem, queridos, quando você chegar na sua intenção, né, a sua mente, ela achar que você já sabe demais, é porque você não sabe de nada. Quanto mais você busca em Deus, quanto mais você busca sabedoria e conhecimento, mais desejoso você vai querer, mais desejo você vai ter para ir um pouco mais além. O versículo 6 diz, para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e os enigmas. O que ele está dizendo? Você vai ter também, precisa crescer na sabedoria, no entendimento, para quando você estiver entre os sábios, para quando você se deparar diante das parábolas, né, sejam elas citadas ou sejam as parábolas da vida mesmo, né, os enigmas da vida, os enigmas das conversas, para que você possa, de fato, saber, entender. É muito ruim você estar numa roda de pessoas e as pessoas começarem a conversar sobre determinada coisa e você não ter como discutir, né? Você não ter o que falar naquela roda de conversa. Então ele está dizendo o seguinte, você precisa se capacitar, você precisa adquirir entendimento, você precisa buscar conhecimento, para que você possa conversar, para que você possa debater, para que você possa entender aquilo que está sendo tratado. Então, é de maneira bem interessante. Agora, a grande questão é, qual é a fonte, a real fonte do conhecimento? Onde está a fonte da sabedoria? Onde eu encontro isso? Estudar é bom, universidade é bom, fazer a faculdade é bom, doutorado, mestrado, tudo isso é bom. Mas tudo isso torna-se zero, tudo isso torna-se quase nada ou nada, se a gente não vai na fonte realmente. Se a gente abre mão ou menospreza a nossa verdadeira fonte de sabedoria e de conhecimento. Quem é então? Aí ele diz aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O que ele está nos dizendo aqui? Que quando eu temo a Deus, temer a Deus não é ter medo de Deus, é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer a grandeza de Deus, de respeitar a Deus. Aí ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, quer começar a ter conhecimento? Comece com o temor do Senhor. Comece temendo a Deus. Quanto mais você teme a Deus, né? Se você quer adquirir conhecimento, você vai adquirir esse conhecimento quando você começa pelo temor do Senhor. Porque o que ele está querendo nos dar a ideia é a seguinte: não existe conhecimento longe de Deus. Não existe pessoa inteligente se essa pessoa não conhece a Deus. Ou não busca, se ela não respeita a Deus. Se ela abrir mão do conhecimento dele, ele está dizendo mais ou menos assim: ora, se você não é capaz de reconhecer Deus, então você é um insensato. Porque ele diz aqui, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Querido, o temor do Senhor é o princípio para adquirir conhecimento. Você pode ter o máximo de estudo que você puder, você pode mergulhar nas várias formas de adquirir conhecimento, sabedoria, mas se você não for capaz de temer ao Senhor, você está abrindo mão do princípio do conhecimento. Então, muito bem claro quando ele coloca isso, e é maravilhoso a gente poder entender isso, e que bom que nós estamos aqui meditando a palavra de Deus, começando de fato pelo princípio, ok? Pois bem, ele diz aqui ainda mais: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinos de tua mãe. Então ele já acaba trazendo aqui, né, para esse convite para a sabedoria, esse convite para o conhecimento, ele já traz aí para nós um conceito importante, que é o conceito da relação de um filho com o pai e com a mãe. Então ele começou falando sobre o temor do Senhor, e ele agora traz algumas características importantes de relacionamento para a transmissão do conhecimento. Aí ele diz aqui: porque eles serão como grinada de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, você quer estar bem apresentado, você quer estar bem ornamentado, você quer estar bem posicionado,
Aí ele diz, temor do Senhor, e ele diz, ouvir a instrução do pai e da mãe. Então, você que é jovem, você que é adolescente, que está nos assistindo esse culto, participando desse culto, entenda, se você quer crescer em alguma área da sua vida de maneira sustentável, não abra mão da instrução do seu pai e da sua mãe. Se você abrir mão disso, você está fadado ao fracasso. Ok? Aí ele diz, filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão inocente, traguemo-los vivos como o Seol e inteiros como os que descem a cova. Ou seja, ele está dizendo, se você for convidado a participar de emboscadas, de tramas com as pessoas, se você fizer parte de armações contra o inocente, na intenção de destruí-los, né, na intenção de aprisioná-los, como ele diz aqui, na intenção até mesmo de ir contra a vida deles, ele está trazendo um conselho para que eu e você, para que a gente não vá de alguma maneira, né, com os ímpios, tramar contra os inocentes. Então, queridos, vamos respeitar isso e ter muito cuidado. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo em determinadas questões por amizade, né? E isso nos leva a, muitas vezes, privar as pessoas dos seus direitos. Então, o que eu quero trazer para você, né, e eu quero trazer essa observação, é o cuidado que nós precisamos ter na hora de escolher as pessoas com quem nós vamos nos juntar, com quem vamos caminhar, com quem vamos aprender, ensinar, enfim. Precisamos ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas tramam contra as outras, tramam contra os inocentes, e nós precisamos nos posicionar corretamente, porque se eu estiver fazendo parte dessa trama, eu estou incorrendo em laço contra a minha própria vida, tá bom? Aí ele diz aqui, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Ele está falando daquela pessoa que junta com outras e de alguma forma tem proveito de uma pessoa que é inocente. É uma pessoa que tira proveito de alguém que é inocente. Aí ele diz, lançarás a tua sorte sobre nós, teremos todos uma só bolsa. Aí ele diz, filho meu, não andes no caminho com eles, guarda da sua vereda o teu pé, porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Ou seja, o que ele está dizendo? Essa armadilha, ela é em vão. Essa armadilha não vai prosperar. Aí ele segue ainda. Mas este se põe em emboscada contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. O que ele está dizendo? Aqueles que armam contra pessoas inocentes, eles estão armando contra as suas próprias vidas. Então, é um conselho extremamente necessário, que aí muitas vezes a gente toma o cuidado quando se trata de coisas grandes. Mas pensa comigo, quando muitas vezes nós vamos na conversa de outras pessoas, preste atenção, alguém vem para você e conta uma mentira sobre a outra pessoa. Ela te engana. Você acredita, você aceita muitas vezes a conversa, às vezes fica sem falar com a pessoa, às vezes trata mal aquela pessoa, às vezes arma, né, um revide contra aquela pessoa. Deus está dizendo, não faça isso, você está armando contra você mesmo. Então, quando nós olhamos isso, o texto segue, e hoje a gente não vai poder mais ir mais adiante nesse provérbio, e eu acredito que aquilo que nós já vimos aqui já é de muita instrução para a sua vida. Nós precisamos abrir o coração para receber sabedoria de Deus, entender que é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria, e que nós precisamos usar essa sabedoria para não agir de maneira errada. E um dos conselhos que nós temos aqui é não fazer grupos, ou não se organizar, ou não participar de organizações contra os inocentes. Por quê? Porque isso é como se eu estivesse promovendo uma armadilha onde eu mesmo vou cair nela. Então, esse é o provérbio que nós estamos começando, de número 1.
muita instrução, né? Cada versículozinho aqui daria para a gente meditar muito sobre ela, mas que você possa aplicar esses provérbios na sua vida e crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que esses provérbios possam encher a sua vida de graça. Que seja, como diz o texto, que você fique adornado, que você fique bem apresentável e que a sabedoria possa te dar norte. E lembre, uma vida de sabedoria, ela é feita por dias de sabedoria. E um dia de sabedoria é feito por decisões de sabedoria tomada a cada instante. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Meu Salvador, eu venho a ti, me rendo aos teus pés. Mudo sofreu e por mim morreu, foi a redenção. Eu hoje vivo só pra ti, é teu meu coração. Leva-me à cruz, onde o seu amor derramado foi para o meu perdão. E livra-me de mim, eu pertenço a ti. Oh, leva-me, leva-me à cruz. Tentado foi, julgado também, tudo em meu lugar. O véu se rasgou, já posso adorar livremente. Ao meu Senhor entrego a ti a minha adoração. Leva-me à cruz, onde o seu amor derramado foi para o meu perdão. E livra-me de mim, eu pertenço a ti. Oh, leva-me, leva-me à cruz. Tua cruz, tua cruz, leva-me à tua cruz, leva-me à cruz, leva-me à cruz, onde o seu amor derramado foi para o meu perdão. E livra-me de mim, eu pertenço a ti. Oh, leva-me,
Nossa, viu só isso? Que palavra abençoada. Exatamente essa sabedoria que Deus tem para derramar sobre você. E vai ter muito mais ao decorrer do mês, gente. Você não perde por esperar. Muito, muito importante. Olha só, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E uma das coisas que a gente precisa fazer para demonstrar o nosso temor ao Senhor, que é muito sábio fazer isso, é você lançar o seu dízimo e a sua oferta. Vai estar aparecendo aqui na nossa tela os dados bancários para você fazer sua contribuição. Então não fique de fora, isso é algo que atrai para você a sabedoria de Deus e atrai proteção sobre a sua vida. Pessoal, o curso de hoje está acabando, é uma pena, mas não se preocupe. Próximo domingo a gente vai estar de volta com mais palavras sábias para você. Então a gente se encontra depois, hoje à noite tem culto, que vai ser uma maravilha, com certeza a gente vai se encontrar lá todo mundo. Alguns, né? Mas assim, vai ser muito, muito bom ver vocês, tá, gente? Então, até o próximo domingo. Que o Senhor abençoe você, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Tenha misericórdia de você e ponha na sua vida a paz, em nome de Jesus. Experimentou do teu imenso amor, não pode olhar para trás. Pra quem ouviu tua voz, é impossível pensar em retroceder.